Ei, como a tuba maravilhosa. Olha, olha esse arco-íris. Bora, pô, sei lá. Olha que coisa. Finalzinho de tarde. Show de bola. Olha pra isso. Isso é coisa de Deus. Não, não, não. É normal. Ficou na frente da porra do. Se você Olha só. vai botar o vídeo, eu transfiro ele. Acabei de gravar. Sol. Final de tarde. O arco-íris. Em questão de segundo, sumiu tudo. O sol, o arco-íris e agora já vem a chuva. É a natureza, Jesus. Coisa de Deus mesmo. Questão de segundo, mudou o tempo.